Olá pessoal, então vamos continuar aí resolvendo, né? Primeiro a gente vendo aí a teoria aí de escrituração e lançamento, para logo em seguida a gente resolver aí questões dos mais variados concursos, né? Então vamos lá, vamos passar aí, dar uma repassada em tudo que nós vimos, né? Olha, e a escrituração é a técnica encarregada, a gente já viu que é uma das técnicas contábeis, encarregada dos registros dos fatos contábeis ocorridos em uma entidade, visando o controle do patrimônio, a apuração do resultado dos exercícios sociais e a prestação de informações aos diversos usuários da informação contábil. Ou seja, a escrituração é a base dos relatórios contábeis. Isso que nós vimos, né? A escrituração vai ser a base. Depois da escrituração, a gente vai consolidar aquilo ali nas demonstrações contábeis, que são, em última análise, os meios de comunicação da entidade com o mundo exterior, que são esses relatórios contábeis. A escrituração é a técnica contábil responsável pela função de registrar todos os fatos administrativos que alteram aí o patrimônio das entidades econômicas administrativas, quer essa alteração qualitativa, quer quantitativamente. Lembra-se que a escrituração é técnica, não deve ser confundida com contabilidade, que é o quê? Ciência, nem confundida com lançamento, que é o ato de fazer essa escrituração e que é feita através de quem? Do método aí das partidas dobradas. A escrituração, pessoal, é tratada aí na Lei 6.404, no seu artigo 177, que diz: a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes. Registros permanentes, entenda, livro diário, livro razão, registros permanentes. Com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, quer dizer, da Lei 6.404, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência, né? Isso está disciplina lá na Lei 6.404. As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, né? Que ele fala aí, observar métodos ou critérios contábeis uniforme no tempo. Então, se você usar um critério contábil de um ano, você tem que usar no ano seguinte. Se houver alguma mudança, isso vai ter que ser ressaltado, né, em notas aí explicativas, explicando o porquê disso aí. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições de lei tributária e legislação especial da atividade que constitui seu objeto. Então, olha só, exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil. Então, a escrituração segue as regras comerciais, independente de quê? De exigência da legislação tributária. Isso vai ser feito separadamente, em registros auxiliares. E prescreve, conduz ou incentiva a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes, ou determine registros, lançamentos ou ajustes e elaboração de outras demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras das companhias abertas, né, essa escrituração depois vai ser elaborada as demonstrações financeiras. Se for de companhia aberta, né, deverão, né, ainda as normas, observarão ainda as normas expedidas pela CVM e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados, certo? Então, se for uma companhia aberta, além da Lei 6.404, tem que estar o quê? Devem observar as normas que vão ser expedidas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que vai regulamentar as sociedades de capital aberto. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores, olha, os administradores assinam, e por contabilistas legalmente habilitados. Não há necessidade de ser um bacharel em contabilidade, né? E por contabilistas legalmente habilitados. As normas expedidas pela CVM, né, que se refere ao artigo 3º dessa lei, deste artigo, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. As companhias fechadas poderão optar, não são obrigatório, por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela CVM. Podem optar, adotar as normas expedidas pela CVM, mas não estão obrigadas, só obriga as sociedades de quê? De capital aberto. Lançamento é a prática aí da escrituração, vai ser efetuada nos livros contábeis. Lembras, né? Falando aí novamente, que a escrituração é a técnica, não deve ser confundida com contabilidade e não tampouco com o lançamento, né? Ao registro de um fato contábil, chamamos de quê? De lançamento. Este é efetuado em livros contábeis próprios, como o livro diário, como o livro razão. Ao conjunto de registros ou lançamento é que chamamos de escrituração.
Resumindo, a escrituração é registro dos fatos que alteram o patrimônio e isso é feito através de quê? Do lançamento. Você entender a diferença entre escrituração e lançamento, né? A escrituração aí é posta em prática e através do lançamento segundo o método das partidas dobradas, para atender a função de registro atrelado ao conceito de contabilidade. Lembra lá? Conceito de contabilidade, a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro. Esse registro vai ser posto em prática através de quê? Da escrituração. Assim, temos uma hierarquia descendente de amplitude de conceitos, começando pela contabilidade, que é a ciência, em seguida a escrituração, que é técnica, lançamento, que é o método de escrituração, e vai ser o método, né? Técnica, e o lançamento vai ser o registro. E o método de escrituração vai ser o método aí das partidas dobradas. As entidades devem adotar certas formalidades na escrituração de fatos contábeis. Assim, ela deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Através de processo, a escrituração ela pode ser através manual, mecanizado ou eletrônica. A escrituração deverá ser executada em idioma e moedas nacionais, em forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência de espaço em branco, entre linhas, borrões, rasuras, emendas ou transporte para margens. Isso aqui é importante, com base, a escrituração vai ser feita com base em documentos de origem externa ou interna, certo? Não é só com base em documento de origem interna, não. A documentação para dar suporte à escrituração pode ser documentação interna ou externa. E na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. Pode ser coisa que você não tenha nenhuma documentação, né? Por exemplo, né? Coisa que você não tem documentação. Aconteceu, por exemplo, uma inundação que transformou uma determinada coisa lá em uma ilha, surgiu ali alguma coisa no teu patrimônio. Aquilo você não vai ter a documentação daquilo ali para você fazer o registro, né? Então, ela pode ser feita aí, né, com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos, né? O balanço e as demais demonstrações contábeis de encerramento deverão ser, né, transcritos aí no diário, completando-se com a assinatura do contabilista e do titular ou representante legal da entidade. O balanço e a demonstração lá do resultado do exercício. O diário e razão constituem os chamados registros permanentes da entidade. Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da escrituração contábil, observada a peculiaridade de cada um. No diário serão lançadas em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento probante. Todos os fatos que provoquem variações patrimoniais, quer qualitativas ou quer essas variações quantitativas. O método das partidas dobradas. Em contabilidade, o termo partida significa o registro de um fato ou de vários fatos patrimoniais em forma contábil, caracterizando-se a conta, o histórico, os valores e a data em que se verificou o fato. Desta forma, temos que o termo partida é sinônimo de lançamento, né? Quer no livro diário, quer no livro razão. O fundamento desse método consiste em movimentar-se sempre, pelo menos duas contas, de origem e de aplicação, né? Ou seja, se efetuarmos um débito em uma ou mais contas, devemos efetuar um crédito de valor equivalente em uma ou mais contas, de maneira que a soma dos débitos efetuados em um dado período seja igual à soma dos créditos efetuados no mesmo período. Aí, isso, né, em função do corolário das partidas dobradas, nós temos isso aí. Não há débito sem um crédito correspondente. A soma dos débitos sempre será igual à soma dos créditos. A soma dos saldos devedores sempre será igual ao quê? A soma dos saldos credores. As origens dos recursos, né, que são as fontes de financiamento, serão iguais às aplicações de recursos, às fontes de investimento. Isso aqui também nós temos que ativo mais despesa, que são as aplicações, é igual passivo mais PL mais o quê? Mais receita. Lançamento é a técnica utilizada para os registros dos fatos. Tem como finalidade o controle, né? E é feita por meio de lançamentos aí em livros destinados ao registro de operações que afetam o patrimônio. Vamos lá, né? Procedimentos, passos aí do lançamento. Nós vimos, eu sei que você já está sabendo esse negócio. Primeiro passo é o quê? Devemos identificar as contas envolvidas. Comprou mercadorias à vista. Quais são as contas? Mercadoria e caixa. Segundo fato, devemos identificar os grupos a que pertence. Aquela conta é de onde? É do ativo, é do passivo, é do PL, é de onde ela é. Devemos identificar o efeito sobre o saldo das contas. Se eu comprei mercadoria, o saldo de mercadoria fez o quê? Aumentou, diminuiu. É isso que é identificar o efeito daquele fato sobre a conta. E depois devemos consultar o quadro resumo do mecanismo do débito e crédito, né, ou funcionamento das contas, visto aí na aula, né,
na aula, se não me engano, na aula 5, né? De acordo aí com o método das partidas dobradas. Perfeito. Conta do ativo de despesa aumenta com débito, né? Diminui lá com crédito, passivo diminui com débito, IPL aumenta com o quê? Com os créditos. Beleza. Aspectos contábeis, partida diária e partida de razão. Partidas de diário. Os fatos devem ser registrados no livro diário em ordem estritamente cronológica de mês e ano, né? Com a seguinte forma de apresentação: data da ocorrência, conta devedora, conta credora, precedida aí da preposição a, quando for o lançamento manual, histórico do fato em língua nacional, com identificação do documento comprobatório e valor o quê? Em moeda nacional. Resumindo, débito, crédito e saldo é um lançamento simplificado de quê? Do diário. Aí tá aí, né, um exemplo aí do livro diário, né? É muito comum, né, no livro diário. Nas provas a gente usa muito aquele débito e crédito. Na prática, no livro diário, é muito comum a gente utilizar aí a preposição, né? Então aí você tem Santa Maria, 30 de junho, tem a conta aí, ó. Olha só, para a gente entender que a gente já falou de conta sintética, né? Falamos de conta analítica. Essa conta aqui é uma conta sintética, banco, conta, movimento. Aí tá me dizendo que do banco, conta, movimento, essa conta aqui é o quê? É o Banco do Brasil, né? Que ela é a conta analítica que recebe o lançamento. É a conta analítica que vai receber aí o lançamento pela abertura de conta, não é conforme depósito. Isso é um lançamentozinho aí, simples, né? Tranquilo aí, isso é uma folha aí do livro diário. Partida de razão. As partidas de diário devem ser transportadas para o livro razão, que é um livro sistemático, porque destina uma página, olha só, ele é um livro sistemático, porque destina uma página para cada conta, retratando o saldo das contas, enquanto que no diário aparece apenas os valores lançados a débito e a crédito das contas respectivas, em ordem cronológica, não permitindo conhecer-se o valor aí de operações, né, o volume de operações registradas em cada conta. Aí está aí um exemplo de uma ficha lá do livro Razão, né, banco, conta, movimento, a subconta, está aí, né, 102, o lançamento que está recebendo, a conta que está recebendo é essa aí, né, a conta analítica, está aqui a contrapartida dela, o histórico, e essa conta foi debitada, né? Então quer dizer que foi feito um depósito, entrou dinheiro lá na conta da empresa. Perfeito, né? Elementos essenciais do lançamento. Eu te falei, quando eu falar em elementos essenciais do lançamento, você tem que lembrar de quem? Do diário, né? Elementos essenciais do lançamento: local e data, conta devedora, conta credora, histórico e valor. Certo? Elementos essenciais do lançamento, livro diário. Local e data, conta devedora, conta credora, histórico e valor, né? E é comum a gente fazer simplesmente, né, débito, crédito e botar aí o valor, né? Mas os outros, né, o histórico e local e data também são elementos essenciais do lançamento e os quais exercem aí a função histórica no lançamento. Elementos do lançamento versus elemento da conta. Lançamento, ó, você tem que se ligar para onde? Pode pelo diário. Elementos da conta, você tem que se ligar para onde? Pro razão, certo? Elementos do lançamento, ó, né? Local e data do registro, conta debitada, conta creditada, valor da operação, histórico e valor. Título, débito, crédito, histórico, saldo e data. Então são 6 os elementos da conta e 5 os elementos do lançamento. Fórmulas ou formas de lançamento. Ao se preparar um lançamento contábil, o número de contas debitadas e creditadas vai definir a forma de lançamento, né, utilizada. Lançamento de primeira fórmula é um débito e um crédito. Imagina aí, né? Local e data, fala aí, né? Depósito, saldo da conta caixa e conta bancária. Débito banco e crédito de caixa aí, né? Então, uma conta debitada e uma conta creditada. Lançamento de segunda fórmula, um débito e 2 ou mais créditos. Esse de segunda fórmula que eu disse. 12 vem antes de quê? De 22. Ó. 12. Um débito e 2 ou mais créditos. 2 ou mais créditos, mais de um crédito, né? 2 ou mais créditos. Aqui vamos ver, pagamento de duplicatas, parte dinheiro e parte cheque. Então, um pagamento duplicado, se você quisesse fazer esse lançamento, como é que você fazia? Ó, duplicatas, a pagar, pagou, caixa e banco, conta movimento. Cheque é banco, conta movimento. Se você pagou a duplicata, o saldo de duplicata diminuiu, o saldo de caixa que você pagou diminuiu, e o saldo de banco, conta movimento diminuiu. Não é isso? Isso aqui é conta de passivo, isso aqui é conta de ativo, isso aqui é conta de ativo. Conta de passivo, se diminuiu de saldo, passivo tem saldo credor, gosta de crédito, se diminuiu de saldo foi porque essa zorra aí foi debitada, ó, débito de duplicatas a pagar
e crédito ativo diminuiu, creditado. Banco conta movimento diminuiu, creditada. E crédito de caixa e crédito de quem? De banco conta movimento. Não é comum, muito comum, se fazer esse lançamento desse jeito aqui. Quando você utiliza esse termo diversos, adversos, é muito comum que você use aquilo com a preposição. Mas você pode encontrar desse jeito aqui também, ó, débito duplicado a pagar e crédito de diversos. E depois ele me falar como foi o diversos. Crédito de caixa e crédito de banco conta movimento. Né? Então aqui primeiro eu colocava crédito de diversos. Aí depois eu viria crédito de caixa e crédito de banco conta movimento. Perfeito. Lançamento de terceira fórmula, 2 ou mais débito, 21. Terceira fórmula, né? Segunda fórmula, 12. Terceira fórmula, 21. 2 ou mais débitos e um crédito. Né? Pagamento à vista de despesa com combustível e com roupa. Ó. Então você pagou à vista. Isso aqui está sendo o quê? Despesa, pagando 2 despesas. Isso aqui vai ser o quê? As aplicações, né? E você creditou o quê? A origem de recursos para aquelas aplicações. Então, crédito de caixa, débito de despesa com automóvel, despesa com combustível e crédito, débito de despesa com vestuário. Perfeito! Lançamento de quarta fórmula, eu te falei, isso aqui é chamado de lançamento complexo, isso não cai aí muito em prova, né? 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Compra de máquinas de imóveis com pagamento em dinheiro e em cheque. Isso aí seria uma síntese do lançamento, ó, diversos a diversos. Aí debitou depois, olha, ele vem aqui, debitou as duas contas, máquinas imóveis, que isso seria o que? As aplicações, depois creditou caixa e banco, que isso aqui seria o que? As origens. Né? Esse é o lançamento aí de quarta fórmula. Perfeito. E isso aí nós temos o resumo, né? Lançamento de primeira fórmula, um débito e um crédito. Quarta fórmula, 2 débitos, 2 ou mais débitos, 2 ou mais créditos. Esse eu te falei que não cai, o que cai mesmo é o quê? Segunda e terceira fórmula, segunda fórmula 12, segunda fórmula 12, terceira fórmula o quê? 21. O que é 12? Um débito e mais de um crédito, 2 ou mais créditos. 21, 2 ou mais débitos e um crédito. Beleza. Né? O livro Razão, conforme, falar aí um pouco mais aí desse livro, né? O livro Razão, dos livros, conforme o Código Civil, além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável aí, né, o livro diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração eletrônica. A adoção de ficha não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico, que é a demonstração do resultado do exercício. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios, se for o caso as fichas, antes de posta em uso, devem ser autenticados no registro público de empresa mercantil, seja na junta comercial. A escrituração será feita em idioma e moedas correntes nacionais, de forma contábil, por ordem cronológica de mês e ano, sem intervalo em branco, nem entre linhas, borrões, arroz, espaço para margem, nada disso. Admite-se a escrituração resumida do diário, com totais que não excedam o período de quanto tempo? Que não excedam aí o período de 30 dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento. Desde que utilizado, tem que ser sempre utilizados livros auxiliares, regularmente autenticados para registro individualizado e conservados documentos que permitam sua perfeita verificação. Então, no máximo, partida de 30 dias aí, correspondente ao livro diário. Com base na escrituração contábil feita no diário, é apurado o lucro líquido do período base. A partir do lucro líquido, já então por meio do livro de apuração do lucro real, obtém-se o lucro real, para as pessoas tributadas dessa forma. Eu falei que não necessariamente as empresas vão ser tributadas com base no lucro real. Poderia ser lucro presumido, poderia ser simples, poderia ser lucro arbitrado. E a gente vai falar mais sobre essas formas de tributação. O livro Razão é um livro sistemático, onde se controla a movimentação de cada conta individualmente, sendo transcrito o registro de débitos e créditos da conta no diário. Beleza. O Razão é considerado, olha só, um livro auxiliar pela legislação comercial. Foi tornado obrigatório para as empresas tributadas com base no lucro real pela lei 8.218 e 8.383, portanto, sob a amparo da legislação fiscal, ele é um livro obrigatório, e sob a forma também em 2011, foi emitida uma norma do Conselho Federal de Contabilidade obrigando o livro Razão para todas as empresas, certo? Então ele é auxiliar aí pela legislação comercial, mas hoje ele é considerado um livro obrigatório, normas do Conselho Federal de Contabilidade, tornando isso aí uma resolução do CFC. A sua escrituração é individualizada em uma folha ou ficha para cada conta, exceção se for feita por computador.
E os lançamentos, dentro daquela coisa, vai obedecer o quê? A ordem cronológica das operações. Está dispensado de registro e autenticação dos órgãos competentes. Lei com registro, lei específico para o livro diário. O livro diário que tem que ser registrado nos órgãos próprios. Livro de registro de duplicatas. São esses livros que eu lhe falei que não são livros principais. Você não vai registrar todos os fatos, a gente registra apenas alguns fatos. No livro de registro de duplicata, registram as vendas em prazo superior a 30 dias. A pessoa jurídica deverá, por exigência, escriturar cronologicamente todas as duplicatas que foram emitidas, o número de ordem, data e valor das faturas originais, data da expedição, nome e domicílio do comprador. Certo? Livro de registro de duplicatas. Ele só vai registrar as vendas a prazo. Livro de registro de inventário. Só vai registrar alguma coisa se alterar o quê? Se alterar o estoque. Destina-se ao registro de inventários, de mercadorias, matéria-prima, material secundário, produtos acabados, tudo isso aí é estoque. Produtos em processo de fabricação, embalagem, combustíveis e lubrificantes, material de expediente, etc. Existentes em estoque no encerramento do período base. Livro de apuração do lucro real. Nós falamos, né, o LALU deve ser escriturado por todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto em renda tributada aí com base no lucro real. Formalidades exigidas aí. Os livros contábeis obrigatórios, olha só, isso aqui é trazido da norma do CFC, certo? Então, ele está me dizendo que tanto, né, se for físico como digital, eles são livros obrigatórios, certo? Então, os livros contábeis obrigatórios, entre eles, o livro diário e o livro razão, em forma não digital, né? E pode ser em forma digital também, ele é um livro obrigatório. Aqui ele está me falando das formalidades se ele for não digital, entendeu? Das formalidades se ele for não digital. Deve revestir-se das formalidades extrínsecas. Extrínseca quer dizer de fora da apresentação do livro, tais como serem encadernados, terem suas folhas numeradas sequenciadamente, conterem termo de abertura e de encerramento assinados, né, pelo titular, representante legal da entidade e pelo profissional de contabilidade regularmente habilitado no Conselho Federal de Contabilidade. E, né, não teria essa letra D aí, né? Assinados seria a continuação, pelo titular, o representante legal da entidade e pelo profissional de contabilidade, conforme eu falei, não há necessidade de ser o quê? De ser um bacharel em contabilidade. Formalidades intrínsecas são relativas ao próprio lançamento. Tem que ser em idioma e moedas nacionais, em forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência de espaço em branco, entre linhas, borrões, rasuras ou emendas, e com base em documentos. Pode ser de origem externa ou de origem interna, mas também pode ser na falta de documentação, com elementos que comprovem ou evidenciem os fatos contábeis. Perfeito, né? Então, pessoal, aí a gente viu aí essa parte de escrituração, né, que está regulamentada aí na Lei 6.404, no seu artigo 177, né? E é importante, eu te falo sempre o seguinte, né? A contabilidade, né, diferente, por exemplo, de outras matérias, a contabilidade, ela vem uma escadinha, né? Uma escadinha. E eu digo, né, por exemplo, português. Português, você às vezes pode não saber um assunto, mas tem uma coisa lá que é meio independente, crase, né, estatística, tem outros assuntos independentes, mas contabilidade é muito dependente. E na sua escadinha aqui, ó, tem assuntos chaves, né? Um assunto chave aqui está aqui, ó, contas. Você perdeu a aula, muitas vezes, por isso que é a vantagem do curso online. Por que a vantagem do curso online? Porque se você perder, você consegue ver de novo. Se você não entendeu, dá para você ver novamente, né? Porque imagina você agora, se você perdesse essa aula de contas e de escrituração, se, né, tivesse fazendo um curso presencial, não pôde ir 2 dias, o cara deu conta num dia, deu escrituração no outro, vai ser muito difícil você pegar e acompanhar aquele curso ali. Porque, né, a base de contabilidade é contas e escrituração, certo? Então, assuntos extremamente importantes, aí foi que nós vimos aí nessas últimas aulas, né? Vamos lá. A escrituração, ele me fala aí, da companhia será mantida em registro permanente, confiáveis, individualizados, permanentes. Serão mantidas em registros permanentes. Isso é o artigo 177. Com os preceitos da legislação comercial e da Lei 6.404, que é desta lei, e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Isso é o que, Silvio? Isso é verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. Só faltou ali para ser a literalidade, né? Permanente e comercial. Verdadeiro que eu falo, tô colocando, né? Permanente e comercial.
que ele fala para dizer quais são as palavras, né? Completa corretamente o artigo 177, né? Ali tem que estar o quê? Permanente, e aqui tem que estar o quê? Legislação comercial. Portanto, a alternativa correta aí do primeiro é letra D de dado. Beleza, perfeito. Vamos lá, mais uma aí. Referente aos conceitos estabelecidos sobre a escrituração contábil, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. As demonstrações financeiras da companhia aberta observarão ainda as normas expedidas pela CVM, porém não são obrigadas a submeter a auditoria, bastando apenas que as demonstrações sejam assinadas pelos administradores e pelos contabilistas legalmente habilitados. Além, né, de obedecer às normas expedidas pela CVM, tem que ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM. Portanto, falso. Né? Portanto, aí falso. Beleza. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões de reais não será obrigada à elaboração da escrituração contábil. Falso, né? Não está obrigada, pessoal, o quê? A demonstração de fluxo de caixa. E não é escrituração contábil. A escrituração contábil está obrigada sim. As companhias fechadas deverão obrigatoriamente observar, né, as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela CVM para as companhias abertas. Nós mostramos lá no artigo que elas podem optar por, né, observar essas normas, mas que isso é facultativo para a sociedade de capital fechado. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência ao preceito da legislação comercial e da Lei 6.404 e aos princípios de contabilidade, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Isso é o que, Silvio? Isso é verdadeiro, portanto, a alternativa correta aí é a letra D de dado. Terceiro, observando o artigo 177 da Lei 6.404, que regulamenta a escrituração, analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes com obediência ao preceito da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo, né? Métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Verdadeira, literalidade, isso cai demais esse artigo 177. As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeito relevante deverão indicar em notas e ressaltar esses efeitos. Perfeito. Verdadeiro. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação na sua escrituração mercantil, na sua escrituração comercial e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições de lei tributárias ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivam a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes, ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou elaboração de outras demonstrações financeiras. Verdadeiro, tudo certinho aí. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela CVM e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. Perfeito. Então é tudo tratado aí nesse artigo, né? Nesse artigo 177, ele decompôs aí o artigo 77 e está todo aí, né? Portanto, tudo verdadeiro. A alternativa correta aí é a letra A. Perfeito. Mais uma. Define-se lançamento contábil como ato de escrituração de cada fato administrativo ocorrido na entidade. Acerca dos elementos intrínsecos de um lançamento, assinale a alternativa que apresenta a ordem correta em que eles devem ser apresentados no diário. No diário, lembra lá? Qual é a ordem dele lá no diário? Vamos lá. Né? Local e data. Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e o quê? E valor. Vamos lá, local e data, ele não tem local em nenhuma, né? Não tem local em nenhuma, então data. Data é o primeiro, data. Aí depois vem conta debitada, né? Conta creditada, histórico e valor. Né? Vamos ver aí. Ó, data, tá aqui data, conta debitada, conta creditada, histórico, né, e valor. Portanto, a alternativa correta aí da questão 4 é a alternativa que? Letra E. Questão 5. Acerca de como a escrituração contábil deve ser executada, conforme a IT 2000, julgue os itens, né? Essa aqui é que determina, né, a obrigatoriedade aí do razão. Julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e em seguida assinale a opção correta. A escrituração contábil deve ser executada em idioma e em moedas correntes nacionais. Verdadeiro. A escrituração deve ser executada em ordem cronológica de dia, mês e ano. Verdadeiro. A escrituração contábil deve ser executada com base em documentos de origem externa ou interna, ou na falsa desses, que documentos que comprovem.
Verdadeiro. Na falta de documentos externos e internos, a escrituração contábil deve ser executada com base em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos contábeis. Verdadeiro. Perfeito aí. Todas as alternativas verdadeiras, alternativa correta aí, letra C. Né? Então essas questões aí, pra gente treinar, né? Tá tudo verdadeiro, tudo, mas pra gente treinar aí, consolidar aí essas informações aí a respeito da escrituração. A gente dá um tempinho aí para tomar água, vocês já podem partir resolvendo as outras questões todas, né? E daqui a pouco a gente volta aí resolvendo as questões na sequência. Até já.